Senhor Jesus, aleluia. Portanto, vigiai. Portanto, vigiai. Portanto, invocai o nome do Senhor. Portanto, leia e ore a Bíblia. Portanto, cante os hinos, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós queríamos aproveitar esse pequeno tempo. Nós vamos tentar reduzir um pouco, a reunião. Hoje tem almoço. Alguns jovens não vieram e alguns irmãos já foram porque vão prestar Enem. Aí daqui a pouco, no final, nós vamos orar por eles, Também vamos orar pela nossa irmã Penha, que fará a cirurgia na terça-feira. Aí no final da reunião nós queremos ainda orar, tá bom? Então vamos aproveitar esse período final dessa reunião para ter um pouco de comunhão. E de um lado todos nós precisamos ficar atentos. De um outro lado nós queremos ter um pouco de comunhão voltado principalmente para os pais. Nós temos tido e nos esforçado para manter o serviço de criança de uma maneira que as crianças se sintam acolhidas e elas possam ter um suporte, mesmo que pequeno, cerca de 2 horas e meia, aos domingos principalmente. E os pais precisam ter um acompanhamento durante a semana. Isso envolve também os adolescentes e envolve também ainda alguns jovens, principalmente que moram com os pais. Então, as três categorias de pessoas na igreja que nós precisamos dar bastante importância. Nós lemos esse versículo aqui que nós precisamos estar vigilantes. O ladrão, ele não anuncia, não marca o horário. Quando é que ele vai arrombar a casa? Qual o momento? Se é de dia, de tarde, de noite, se você vai ser abordado na rua ou não. Mas aqui mostra um exemplo que todos nós, com respeito à vinda do Senhor, precisamos estar vigilantes. No passado nós tínhamos até uma certa segurança em ter filhos. Tínhamos certa segurança em enviar filhos para a escola. Não tínhamos tanto desconforto quanto temos hoje. Não é verdade? Alguns jovens vão prestar Enem hoje. Vão entrar para a faculdade a partir de fevereiro. Mas qual é a garantia? Você como pai, garante? Você como alguém que cuida do grupo familiar vai garantir? Nós não temos nenhuma garantia, irmãos. A nossa garantia é viver na presença do Senhor. A nossa garantia é voltar o nosso coração para a leitura da Bíblia. Gastar tempo orando. Hoje tem muitas irmãs grávidas, não é isso? Acho que são cerca de 6 irmãs, me parece. Tem algumas que já nasceram, Graças ao Senhor por isso. Nasceu o filho do Denilson da Poliana. Nasceu o filho do chileno e da Amanda. Nasceu, tem mais um, Hein? O do Alexandre e da Cida, Apresentou hoje aqui o do Leandro e Amanda também, Isso, irmãos, é precioso. Hoje tem um certo temor e um certo medo, de não ter filhos. E até mesmo casal já casa com esse foco de não gerar filhos. De um lado, precisamos orar por cada um deles. Não é fácil casar nesta era, e não é fácil também gerar um filho e manter esse filho saudável até a vinda de Cristo. Quem tem, precisa dobrar e redobrar o seu cuidado. Quem já tem filho com seus 4, 5, 7,
depois entra ali na adolescência, não é fácil. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos vigiar. Não adianta colocar a carga ou a sobrecarga para o serviço de criança. Não adianta nós administrarmos e julgarmos um pouco da carga espiritual para o serviço de adolescentes, ou mesmo para o serviço de jovens. O tempo é muito reduzido. No máximo algumas horas durante a semana, ou alguns encorajamentos por meio do grupo. Mas o dia a dia não é fácil. É uma luta constante, é uma guerra constante, é um desafio constante, que nós como pais, nós como irmãos e irmãs que vivemos a vida da igreja, precisamos orar forte. Aqui fala que o ladrão, ele não anuncia. O versículo 43 diz, considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele ia fazer? Vigiar. E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E o arrombar aqui nós já vimos que é cavar por baixo. Ou seja, você não simplesmente ali chega arrombando ou abordando, mas é um cavar constante todos os dias. Aí vai cavando por baixo, vai cavando, quanto você menos percebe-se. Aí o ladrão está dentro da casa. Aí nós não temos o que fazer. Ó Senhor Jesus. Mas podemos antecipar tudo isso, irmãos. Podemos antecipar tudo isso. Nós vimos na conferência aqui da microrregião, baseado na experiência de Ezequias, capítulo 20 de Reis, né? Versículo 1, que o Senhor falou para Ezequias, olha Ezequias, você precisa ordenar, você precisa arrumar a sua casa, você precisa colocar alguns itens, colocar em ordem algumas questões da sua vida, porque senão você não conseguirá nem mesmo ter sucessão no trono, porque nem filho Ezequias tinha. Aí o Senhor falou, olha Isaías, fala para Ezequias que ele vai morrer. Aí nesse momento nós nos assustamos, não é isso? Aí Ezequias voltou-se o seu rosto para a parede e foi orar. Aí Deus concedeu para ele mais 15 anos. Mais 15 anos. Ele ainda não tinha filho. Aí fala no capítulo 22, versículo 1, que Manassés, o seu filho, começou a reinar em seu lugar. Quando Manassés começou a reinar, Manassés tinha 11 anos. Então mostra que Ezequias teve Manassés, depois que Deus falou que ele ia ter mais 15 anos de vida, e ele já estava ali com cerca de 3 anos, né, no lucro. Aí ele teve 9 anos para poder fazer o que Deuteronômio fala, inculcar as palavras de dia, andando, de noite, na rua, qualquer ambiente, inculcar a palavra no filho. Em janeiro agora nós vamos ter a conferência de adolescente, a conferência de jovens, do dia 13 ao dia 21. Nós terminamos de ter uma conferência agora de adolescentes. E dia 19 nós teremos uma outra conferência, da qual o seu filho precisa participar. É fácil? Você tem recurso para manter saudável a sua vida espiritual? Financeiramente, irmãos, nós não temos. Mas Deus é cheio de amor e nos dá estas datas para poder guardar o nosso coração e manter saudável a nossa família. São R$30 a inscrição. Uma família com 3, 4 filhos, R$3,90, 4, 120. Mais deslocamento, mais alimentação, não é fácil. Por isso que Mateus fala que o reino ele é tomado por esforço. Aí que nós precisamos, irmãos, ver que essas questões será até a vinda do Senhor. Sempre vamos ter conferência para a igreja toda, sempre vamos ter conferência de adolescentes, sempre vamos ter conferência de jovens. Tudo isso é para nos guardar.
Agora, as questões práticas, nós precisamos administrar. Primeiramente, junto com quem? Junto ao trono da graça. Senhor, virá uma conferência, Senhor, e nós não temos recursos. Nem para sermos enviados, nem para enviar a nossa família. A quem nós podemos recorrer, irmãos? Se não for ao trono da graça do Senhor. Hoje o investimento com respeito aos filhos, e agora começou com respeito às crianças, ele é forte. Tem se gastado muito tempo, tem se gastado muitas discussões, tem se gastado muitas opiniões, muitos debates, e esses itens exterior influenciam diretamente a nossa vida familiar, influencia diretamente a nossa vida da igreja, influencia diretamente a nossa leitura da Bíblia, porque Satanás, como o nosso inimigo e como o nosso adversário, de acordo com o Apocalipse, ele é nosso adversário, não é só nas reuniões. Ele é o nosso adversário 24 horas por dia, nos acusando, nos tentando nos distrair. Aí vai arrombando, vai abrindo covas, vai abrindo buraco. Chega num momento, se nós não ficarmos bem atentos, como aqui fala, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Aí quando você lê a epístola aos Tessalonicenses, quando você lê a epístola, a segunda epístola de João, mostrando que o espírito do anticristo, aquele que ainda virá, mas o espírito do anticristo já está atuando, nós começamos a ter certo desconforto, começamos a ter certo temores, certo medo, mas Deus nos deu a vida da igreja. Deus nos deu a Bíblia, nos deu as conferências, nos deu o alimento diário, nos deu o grupo familiar. Tudo isso é o guardar de Deus para nós e a nossa casa. Nós não podemos abrir mão disso. Senão, o que vai impeirar será esse espírito do anticristo, que não é qualquer espírito. Esses últimos dias têm se intensificado cada vez mais, a ponto de Daniel naquela época já falava que ele mudará tempos e mudará até mesmo leis. Mas em nosso favor? Não. É para trazer dificuldade, para trazer desconforto, para trazer, como Mateus 24:12 fala, frieza. Aí muitos começam a desanimar, começam a cansar, começam a enfraquecer. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, nós devemos ficar atentos. Quando ao vir para a reunião, Senhor, me dê um espírito liberado, Senhor. Eu tenho dificuldade, tenho fraquezas, tenho alguns problemas, tenho certo desconforto em várias áreas, mas o Senhor está me chamando, me dando oportunidade, como nessa manhã, irmãos, é uma manhã de oportunidade. Nós partimos o pão e bebemos o cálice. Primeiro dia da semana, um dia da ressurreição, o dia do novo início, o dia do recomeço. É chance e oportunidade de nós termos uma semana vitoriosa. Senhor, essa semana eu não consegui, mas agora o Senhor está me dando uma nova oportunidade de, durante essa semana, voltar o meu ser tripartido ao Senhor, o meu corpo e minha alma e o meu espírito. Nessa semana, Senhor, possa ser conservado íntegro e irrepreensível. Não tem outro caminho. Ó Senhor, obrigado. Nós estamos vivendo a vida da igreja, irmãos. E esse fato é maravilhoso, esse fato é glorioso na nossa experiência. Você tem uma vida da igreja para poder ser o seu amparo, para poder ser o seu conforto, para poder renovar e restaurar as suas esperanças. Os seus filhos podem ser guardados,
vivendo a vida da igreja. Mas isso depende deles? Depende de todos nós. Quando nós vivemos uma vida da igreja, influencia todas as gerações. Se você ler lá em Juízes capítulo 2, ó Senhor Jesus, Juízes capítulo 2, ó Senhor Jesus, Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Olha só, irmãos, uma geração, a primeira geração que nasceu ali no Egito, ela tombou no deserto, aí levantou uma outra geração no deserto, que depois também tombou em Canaã. Aí a terceira geração que foi levantada em Canaã, olha só o resultado do versículo 10. Uma outra geração após deles se levantou. Olha a tristeza. Que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Por que não conhecia o Senhor? Por que essa geração não conhecia as obras do Senhor? Alguém ali no meio do caminho deixou de anunciar. Quando Ezequias não anunciou para Manassés as obras das quais Deus havia feito por meio dele, resultado, Manassés fez tudo ao contrário do que o seu pai fez. Seu pai destruiu os ídolos, Manassés edificou os ídolos. Seu pai abriu as portas da casa do Senhor para a adoração ao Senhor, Manassés levantou, fechou tudo, destruiu tudo. Aí você olha para primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, Samuel dá um relato da sua vida maravilhoso. Samuel vira para o povo e pergunta para o povo, porque Samuel ali como sacerdote, como também até um juiz, alguém de influência, ele pergunta para o povo, olha, meus dias já estão chegando ao fim, e por acaso eu defraudei alguns de vós? Aí o povo falou, não defraudou, Samuel. Por acaso eu aceitei suborno de alguns de vós? O povo falou, não aceitou, Samuel. Então, vocês são testemunha de que eu vivi diante de vocês com minha consciência tranquila. O povo falou, nós somos testemunhas. Isso é o relato de Samuel. E ainda Samuel falou, meus filhos estão no meio de vós. Aí quando você lê primeiro livro de Samuel, capítulo 8, aí o relato de quem eram os filhos de Samuel, aí fala que os filhos de Samuel defraudou, os filhos de Samuel roubou, os filhos de Samuel recebeu suborno, fez tudo ao contrário do que o seu pai havia feito. Mas aí vamos colocar o peso para Samuel, vamos colocar o peso para Ezequias, cada um dará conta das suas obras diante de Deus. Um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, quer os que morreram ou não. Mas hoje, irmãos, nós estamos recebendo uma palavra de ajustes, recebendo uma palavra de mudar essa condição dentro da nossa casa, ou mesmo nas reuniões da igreja. Nós temos chance de viver muito mais no Espírito do que aqueles que viveram no passado. Quantas oportunidades! Você sai de uma reunião, tem o almoço, aí fica por volta de 13h30 com os irmãos. Vai para casa, daqui a pouco alguém te pergunta ou coloca no grupo, onde será o grupo familiar? Aí chega na segunda-feira, vários grupos espalhados na cidade de Belo Horizonte, próximo de você, onde você pode orar. Terça-feira, chá das irmãs.
Quarta, grupo familiar. Quinta, reunião em alguns lugares. Sexta, irmãos, isso é maravilhoso. Quando você não pode reunir, você pode ler ali a Bíblia e depois ainda tem uma explicação da Bíblia por meio do alimento diário. Se você não consegue, alguém coloca no grupo o seu sentimento. Talvez você nem leu, mas ganhe uma porção daquele que leu. E você ali pode ser guardado e encorajado durante todo o dia. É a misericórdia de Deus ou não? Todos nós somos indesculpáveis diante da luz do Senhor. Por isso nós não podemos abrir mão. Não podemos negociar. Nós falamos para os jovens, para os adolescentes, na conferência de adolescentes. A identidade de um adolescente vencedor. Você não pode negociar a sua identidade. É o seu documento e é intransferível. Ali tem o seu nome, tem o nome dos seus pais, tem a data de nascimento, tem o seu número que é só seu. Não tem como negociar. Por isso que Daniel, quando foi levado cativo pelo rei da Babilônia, e ainda falaram, traz os melhores, jovens de boa aparência, jovens cheios de conhecimento, jovens cheios de sabedoria, traz, que aqui nós vamos mudar tudo. E começou a mudar, mudou o nome, não é isso? Colocou ali nome de reis, de pessoas pagãs. Aí, só que Daniel estava ali desapercebido, vivendo a vida da igreja de qualquer maneira. Daniel orava, Daniel lia, Daniel se humilhava, Daniel buscava o Senhor. Porque não é para buscar quando surge a situação, é buscar antes que venha a situação. Aí Daniel, no capítulo, acho que é 3, versículo 8, ou 1:8, né? E no capítulo 3 continua, é 1:8, Daniel, 1:8 e 10, Daniel, ele decidiu firmemente. Olha, eu estou aqui em Babilônia, eu estou aqui no meu trabalho, as questões políticas, as questões econômicas, as questões religiosas, está forte, cada vez mais forte. Mas não é desculpa para mim não buscar o Senhor. Não tem desculpa, irmãos. É marido? Não tem desculpas. Quantas irmãs serviram a Deus sem os maridos se converterem? Depois de 10, 15 anos elas deram testemunha que o marido agora foi salvo. Quantos jovens começaram a reunir sem os pais reunirem? Timóteo foi muito usado pelo Senhor. A mãe, firme. A avó, firme. Mas o pai não conhecia o Senhor. Timóteo ficou ali arrazoando, parando, questionando. Vou esperar meu pai converter para me buscar ao Senhor? Não, Timóteo decidiu, eu vou ser um cooperador do Evangelho. Eu vou seguir de perto aqueles que invocam o nome do Senhor. Aí Daniel ali decidiu também não contaminar-se com as finas iguarias do rei, porque ele tinha uma identidade. E ele não podia trocar isso. Irmãos e irmãs, todos nós temos a nossa identidade diante de Deus. Não podemos vender, não podemos emprestar, não podemos abrir mão. Temos que segurar firme até a entrada no reino. Senhor, eu não negocio a minha vida cristã por nada. Vigiai, pois. Paulo falou para os colossenses: tome cuidado, para que ninguém venha vos enredar com filosofias, vãs sutilezas. Tudo é muito sutil, irmãos. Mas vamos desanimar ou vamos avançar? Vamos invocar menos ou vamos invocar mais o nome do Senhor? Vamos ler menos a Bíblia ou vamos ler mais a Bíblia? Vamos reunir menos ou vamos reunir mais? Tem que intensificar tudo na nossa vida. Senão nós não suportaremos uma geração que não conhecia Deus. Irmãos, o futuro da igreja em Belo Horizonte está nas nossas mãos. Não jogue a responsabilidade para as crianças, nem para os adolescentes, e nem para os jovens. Todos aqueles que
partem o pão é responsável pelo testemunho do Senhor nessa cidade. Todos aqueles que bebem do cálice do Senhor é responsável para anunciar o Senhor até que Ele venha. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é seus filhos, é você. Somos nós, irmãos. Não podemos abrir mão. Satanás hoje está brincando? Não está intensificando cada vez mais? Você vai trabalhar debaixo de uma pressão forte. Não sabe se permanece ou não. Você está precisando de pedir um aumento, mas se você falar, vai te demitir. Como fazer? De um lado, nós nos assustamos, não é isso? Mas de um outro lado, nós precisamos ser encorajados. Porque sinais virão e sinais estão vindo. Mas não é para nos desestimular. Se nós temos uma visão do reino, quanto mais questões ilógicas, questões até mesmo desumanas surgem, nós precisamos ser ainda mais encorajados, porque a manifestação do anticristo está próxima. Mas você quer ver isso aqui de bastidores? Ou você quer ver do alto, sendo arrebatado vivo? Hoje já iniciou o seu arrebatamento. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, o sentimento tem que ser de arrebatamento. O Senhor pode me tomar a qualquer momento. Quando eu venho para as reuniões, eu preciso ter esse sentimento de arrebatamento. Porque o Senhor pode aparecer para nós a qualquer momento. Não digo que nós vamos dormir no Senhor, mas Paulo até falou, quer pois morramos ou vivamos, somos do Senhor. Não abrimos mão da vida da igreja. As circunstâncias não podem nos deter, porque tem o Espírito dentro de nós, 7 vezes intensificados. A pressão é forte, mas o nosso espírito também é forte. Quando eu não consigo, tem irmãos do meu lado para me ajudar a invocar o nome do Senhor. Senão, nós vamos achar que tudo é isto mesmo. Hoje não está fácil. Satanás hoje não quer anular nem mais os jovens, não é isso? Nem mais os adolescentes. Ele quer agora anular nem os pré, ele quer anular as crianças. Como ali em Babilônia, queria mudar os costumes, queria mudar a maneira de vestir, queria mudar a maneira do linguajar de Daniel, mas ele tomou uma firme posição diante de Deus. Irmãos, nós precisamos crer que a próxima geração da igreja em Belo Horizonte será uma geração que exercita o Espírito. Porque hoje nós assumimos essa responsabilidade de exercitar o nosso Espírito. Senão as coisas vão entrando. Identidade de gênero, não é isso? Você vai lutar contra isso? Não consegue. É dar murro em ponta de faca, vai se ferir. Mas você não pode guardar sua criança ali todos os dias, lendo a Bíblia para ela? Como os irmãos falou, tem a ideologia de gênero, não é isso? Mas também tem a ideologia de Gênesis. Homem e mulher os criou. Tem a Bíblia. Você não vai lutar contra, mas você pode inculcar dentro das crianças o que é a palavra de Deus saudável para guardar-nos até a sua volta. Senão você vai se enfraquecer, você vai desanimar e vai perder as suas forças. Por isso que tem um hino que fala, luta junto com o corpo. Senhor, eu não consigo lutar contra. Hoje não está fácil, irmãos. Satanás quer anular tudo. Quer inverter, como Romanos capítulo 1,
Eu vou ler esse versículo para me concluir. Romanos capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 21 diz: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. O que hoje acontece é uma loucura. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira. Você vai lutar contra a mentira? Maneira de lutar contra a mentira é invocando o nome do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Os irmãos sabem que hoje é forte, está invertido. Satanás quer mudar leis, quer mudar tempos, mudar formas. Vamos ler aqui para a gente dar sequência. Versículo 27. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, vamos ler esse versículo junto, e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ó Senhor Jesus, é fácil lutar contra isso? Pessoas malignas, pessoas más, querem inculcar nos nossos filhos tudo isso. É só a ponta do iceberg, mas é tudo isso. Querem inculcar nos nossos filhos. Aí você não consegue mais. Até aqueles que eram por alguns chamados heróis. Hoje pela manhã eu vi alguém, ontem à noite, alguém mandou uma reportagem de uma postagem lá de Poços de Caldas. Aí agora uma arte, né? Chamado arte. Aí o Batman com o Super-Homem se beijando. Aí a criança que sempre olhou aquilo como herói, agora para ser herói eu preciso beijar, homem com homem. Na escola já não se pergunta mais, você de 12, 13, 14, 15 anos já ficou? Agora a pergunta é, você de 12, 13, 14, 15 anos já beijou menina? Você que é menina? Você que é homem já beijou homem? É fácil? A próxima Mulher Maravilha, né? E quem pede isso, sabe quem está pedindo isso? São aqueles que os fãs, né? Aí eles querem agora a próxima Mulher Maravilha, os fãs já estão pedindo, para ser uma lésbica. Aí a criança não entende. Ela fica ali, o que está acontecendo? Aí o Lanterna Verde, agora vai, e é a expressão que usaram, né? Vai sair do armário.
Agora lanterna verde vai ser gay. Aí as crianças vão olhando e não conseguem. Tem uma mãe, vocês viram algum post, né? Tem uma mãe que recebeu ali, a criança recebeu do presente de aniversário. Recebeu vários presentes. E também recebeu uma boneca, porque era uma menina. E no outro dia, brincando com a boneca, daqui a pouco ela pergunta para a mãe: mamãe, essa boneca que eu ganhei é menino ou menina? Aí a mãe olha, por que da pergunta? Tem vestido, tem sapatinho, tem lacinho, tem calcinha. Por quê? Aí a mãe foi olhar. O órgão genital não era de menina, era de menino. Aí é uma fábrica lá no Canadá, e já está vindo. Aí a criança olha aquilo ali, como? Por isso, irmãos, nós devemos antecipar a nossa busca ao Senhor. Orar pelas irmãs que servem o serviço de criança. Orar pelos irmãos que servem os adolescentes. Orar pelos irmãos que servem os nossos jovens. Orar pelas irmãs que estão agora gerando filhos e as que geraram filhos. Senhor, lembra, Senhor, do berçário. Um dos lugares mais importantes, irmãos, desse salão de reuniões é o berçário. O primeiro contato que uma criança tem com algum tipo de governo são os pais. O segundo contato são as irmãs que servem no berçário. Depois, sim, elas vão ter contato com os professores. É importante ou não? Por isso nós precisamos, de um lado, agradecer ao Senhor. E de um outro lado, falar: Senhor, não deixe essas questões impeirar dentro da nossa casa, impeirar nas nossas reuniões. Nós devemos buscar graça do Senhor para orar e suprir com a vida de Deus toda a igreja. Mas vamos ficar assustados? De um lado nós nos assustamos, mas de outro lado nós não nos recuamos. Nós damos um passo para avançar. Cada item que surge contrário à vontade de Deus, nós não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos recuar. É sinal que a vinda do Senhor está próxima. E todas essas coisas hão de acontecer. Por isso que o ano que vem é o ano da pregação do Evangelho. Se essas coisas estão surgindo, é porque a igreja está avançando. Quando a pregação do Evangelho do Reino avança, de acordo com Mateus, quando a igreja toma a sua postura de pregar o Evangelho do Reino, todas essas questões negativas começam a surgir, por causa do palco da manifestação do anticristo. Por isso, irmãos, nós devemos orar e ver que as coisas estão avançando. A igreja, ela é o relógio de Deus. Muitos podem falar que é Israel, mas se a igreja não avançar, Israel não avança 1 milímetro para poder cumprir as profecias relacionadas a Israel. Por isso que a igreja precisa orar forte. Senhor, nesse final de ano, Senhor, ainda restam agora 2 meses. Me dê sabedoria para poder arrumar a minha casa, colocar em ordem a minha leitura da Bíblia, colocar em ordem o meu cantar e falar, colocar em ordem todas as questões relacionadas ao reino, porque eu preciso ser achado fiel. Na vinda do Senhor, o Senhor precisa falar: servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Oh Senhor Jesus! O Senhor precisa nos fortalecer, irmãos, corpo, alma e espírito, para mantermos íntegros até a sua volta. E temos que correr. Para Ezequias foi 15 anos, mas ainda assim não conseguiu resolver o problema do seu filho. Foi um dos filhos e um dos reis mais malignos que houve. Mas também, uma hora, ele foi preso, foi levado ali no gancho para a Babilônia. Lá na Babilônia ele se arrependeu amargamente. E Deus é um Deus de amor. Deus aceitou o seu arrependimento. Mas a questão do reino, aí podemos ter tempo ou não
de sermos maduros, porque a questão do reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria que começa hoje. O tribunal de Cristo, irmãos, para muitos deve ser somente algo transitório. Deus só olhar e falar: entra. Eu vou deixar você passar aqui porque é o fluxo normal, mas entra. Não adianta ali falar: Senhor, mas aquele momento, Senhor, aquela porção, aquela dificuldade, não adianta. É hoje. Estevão era jovem, pregou forte o evangelho, desde Gênesis até a vinda do nosso Senhor. Ele viveu mais? Não viveu nem mais um dia, foi morto apedrejado, mas aproveitou bem enquanto tinha vida, enquanto estava liberado. Ele aproveitou bem as circunstâncias antes. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos aproveitar hoje o que o Senhor está nos dando, aproveitar bem as reuniões da igreja, aproveitar bem o momento que podemos ler a Bíblia, aproveitar bem quando podemos compartilhar, ir para as conferências. Irmãos, nada pode nos prender. Tem uma vida dentro de nós. Deus tem algum problema econômico, irmãos? Ele é dono do ouro e da prata. Senhor, dia 18 e 19 de novembro, Senhor, eu ainda não consegui fazer a minha inscrição. Dobrar o joelho, irmãos. Deus há de providenciar um caminho para nós. Senhor, mas a questão não é dinheiro, a questão é espiritual. Eu estou desanimado, fraco. Antes a questão era calor, não é isso? Muitos não podiam ir para a conferência porque o Sesc era quente, Cidade dos Meninos era quente. Agora, irmãos, tem ar-condicionado para baixo, para cima, em qualquer ambiente. Cadeira não é problema mais. Poltrona colchoada. Olha só, 2 horas ali debaixo de um ar-condicionado. Tem problema com ar-condicionado? Leva blusa, leva cobertor. Se um dia você falou sobre o calor, Deus agora vai testar você. Deus agora te deu ar-condicionado. Banheiro, melhor do que qualquer banheiro de shopping. 5 estrelas. 3 banheiros femininos, acabou as filas. Agora você não vai nem querer mais ir no banheiro, né? Antes era fila para poder ter comunhão, agora não tem fila mais, não vou no banheiro. Irmãos, Deus nos mostra e testa o nosso coração. Aí você vai ficar preso por causa de R$30? E ainda nós já falamos, se você não ouviu, nós vamos falar novamente. Se você não tem nenhum recurso, depois de orar, de buscar o Senhor, não peça sem orar, não peça sem buscar o Senhor, senão não vai ter graça nenhuma. Ore ao Senhor e fala: Senhor, não tenho condições. Busque ali o serviço de inscrição e fala: irmãos, eu quero dar o nome da minha família, mas nós não temos condições, não tem problema nenhum. Talvez na próxima você vai falar: olha, eu vou pagar a minha e ofertar mais 2, não tem problema nenhum. A questão é, irmãos, o nosso coração está na balança. E nós não podemos ser achados faltosos. Eu vou ler esse último versículo, os irmãos podem concluir os avisos, podem até vir. Daniel, isso eu acho aqui, Daniel. Ó Senhor Jesus. Daniel, capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Perdão, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Versículo... Vamos ler o 25. Não dá para ler o significado agora, tá? Mas que foi escrito na parede foi. 25 diz assim. Vamos ler juntos. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene,
contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Para nós aqui, irmãos, só o 27. Tequel, pesado foste na balança e achado em falta. Mas Daniel participou desse versículo? Daniel foi pesado na balança, não foi? Foi achado em falta? Não foi. Nem quando houve decreto do rei que ninguém ia adorar e fazer nenhuma oração durante 30 dias. Nem nesse momento Daniel foi achado em falta. Ele simplesmente foi fazer o que ele fazia todos os dias. Foi orar. Aí Deus olhou, a balança de Daniel está bem. Irmãos, a nossa balança precisa não ser achada em falta, mas Deus possa nos medir ou nos pesar todos os dias e falar: este filho tem mais peso, aí amanhã mais peso, depois de amanhã mais peso, daqui a pouco você vai estar cheio da glória de Deus, muito ouro, muito peso da glória de Deus. Ó Senhor Jesus,